Olá, bom dia! Olá, amigos e amigas, bom dia. Um homem foi executado a tiros dentro do carro na Serra. Ele foi alvo de 6 disparos. Vamos chamar a Suzy Faria, que acompanhou essa história. Suzy, bom dia para você. Bom dia, George. Bom dia, Bruna e amigos do TN. O caso aconteceu em Palmeiras, bairro da Serra, e foi ontem no finalzinho da tarde. A vítima é Jefferson Macena da Cunha, 41 anos de idade. Ele foi deixado morto dentro do carro, no final do bairro, justo na hora que muitas crianças estavam chegando em casa. Tinham acabado de vir da escola. Detalhes sobre esse assunto, Jorge e Bruna, a gente vai ver daqui a pouco. Agora, Suzy, você também tem um destaque aí, né? Depois que a polícia fez uma operação lá no norte do estado, tentando encontrar os 3 adolescentes desaparecidos. Eles ainda não foram encontrados, né, Suzy? Não, George, infelizmente os 3 ainda não foram encontrados. Mas a polícia segue na investigação, de acordo com o que eu conversei com o delegado Fabrício Dutra, que se encontra lá também na investigação, nas buscas. Ele prefere não dar muitos detalhes, mas já disse que tem uma linha de investigação, que já está claro o que houve e que agora, para acabar com o sofrimento e angústias da família, só falta encontrar os meninos. Mas daqui a pouco a gente volta a esse assunto também, Jorge, com mais detalhes. Jorge, Combinado, minha amiga. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Gente, agora uma imagem revoltante. Já bota na tela aí, por gentileza. Uma mulher foi assediada em plena luz do dia no meio da rua. Olha só o que aconteceu. A vítima estava passeando com um cachorro quando ela foi tocada pelo abusador sem consentimento. Esse caso aconteceu em Vitória. Vamos conversar ao vivo com a repórter Tainara Nascimento, que conseguiu falar com essa vítima, né, minha amiga? Bom dia para você. Bom dia, Bruna, George, também pessoal de casa. Pois é, essa imagem chega a ser revoltante, né? E principalmente depois de ter visto isso tudo e também descobrir que outras mulheres já foram vítimas, possivelmente do mesmo abusador, e ele ainda tem local, data e vítima específica. Ele tem um padrão. Nós conversamos também com outras vítimas aqui da região também que gravaram a entrevista. A própria assistente social, que a gente não vai identificar ela, mas os relatos a gente vai trazer daqui a pouquinho. E para contextualizar para o pessoal de casa, esse vídeo foi gravado exatamente nessa rua, aqui no bairro República, em Vitória. E tem também informações sobre a identificação desse homem. E os detalhes a gente traz daqui a pouquinho. Bruna e George. Combinado, tá? Eu vou aproveitar que você está aqui, porque você também vai atualizar para a gente o estado de saúde do filhote de onça, que foi atacado ontem no zoológico de Marechal Floriano. Ontem não, né? Foi atacado dias antes. Ontem nós vimos aí a imagem desse filhote sendo abocanhado logo após o nascimento, né, Thay? Como é que ele tá? Sim, Bruna, a gente está acompanhando o estado de saúde dele, por enquanto fora de risco, mas a gente tem a atualização da CPI de maus tratos dos animais, que já está também nesse zoológico investigando e já adiantou para a gente que houve sim negligência por parte desse estabelecimento. Por isso que a gente está em contato, a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho, inclusive uma fala da deputada Janete de Sá, para entender melhor o que aconteceu e também a gente atualiza o estado de saúde desse filhotinho da onça pintada. Bruna, George. Valeu, Tainara, obrigado, até daqui a pouco. Já vamos chamar a Vanusa Santana, porque olha só o que aconteceu, gente. Uma perseguição terminou com uma viatura destruída por um carro roubado. Ô Vanusa Santana, onde aconteceu isso, hein? Foi em Guarapari, George. Muito bom dia para vocês do estúdio, bom dia ao pessoal que nos acompanha de casa. Tudo começou quando um entregador de 20 anos foi rendido, ele que fazia entrega para os Correios no bairro Santa Rosa, em Guarapari. Ele acabou rendido por esse suspeito que exigiu as chaves do carro. Assim que ele tomou posse da direção, ele dirigiu em direção à Rodovia do Sol. Ali então começou a perseguição, porque ele passou pelo cerco inteligente de vídeo monitoramento. A polícia militar foi acionada, foi ao local, tentou a todo custo ali fazer com que o suspeito parasse, mas ele não obedeceu. Teve essa perseguição, acabou jogando o veículo
contra uma viatura da PM que estava num cerco ali parado às margens da Rodovia do Sol. A destruição foi total, tanto da viatura quanto do carro desse entregador de 20 anos que agora está sem saber o que fazer, George, porque o carro não tinha seguro, agora era o instrumento de trabalho dele, ele não vai conseguir trabalhar nem tão cedo, porque segundo ele, o carro também deu perda total. Daqui a pouquinho eu vou voltar para contar melhor essa história para vocês de casa. Mas continua aí, porque você também traz um destaque de um assalto, né, Vanusa? Exatamente. Esse assalto aconteceu ontem. A gente foi a Guarapari e aconteceu justamente numa pamonharia localizada na Avenida Governador Jones Santos Neves, ali em Guarapari. É uma rodovia grande. Ali tem essa lanchonete. Esse suspeito ficou cerca de 2 horas em um ponto de ônibus fingindo que aguardava o coletivo. Só que ali ele usou justamente para poder observar a moça, a atendente, que estava sozinha nessa lanchonete, chegou a entrar, pedir água, saiu, retornou e acabou aí pedindo, né, que ela entregasse tudo que tinha. Foi bastante violento. A moça hoje não quis gravar a entrevista, né, ela estava muito abalada, mas pouco tempo depois esse suspeito foi preso dentro de um ônibus. Ele tentava fugir, mas a Polícia Rodoviária Federal acabou aí fisgando ele. Daqui a pouquinho eu vou voltar para contar essas duas histórias para vocês de casa. Combinado, Vanusa, daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Gente, hoje nós vamos visitar o Cristo Redentor. E não é no Rio de Janeiro não, minha gente, é em Colatina, noroeste do estado. Nossos caçadores de destinos foram até a Princesinha do Norte, como é conhecida Colatina, né? Foram lá para mostrar as belezas, dicas de passeio na cidade, que tem fama de quente, viu? Um sol para cada um lá em Colatina. E é verdade, né? Não? Essa fama é famosíssima, É famosíssima. mesmo. E a gente vai saber por que chama Princesinha do Norte também. Eles vão contar pra gente. Curiosidade. Agora coloca aí na tela, Leandro, que o amor está no ar, literalmente, gente. Olha isso. A Andréia foi surpreendida com um pedido de casamento em voo livre na orla de Vila Velha. Que lindo! 7 anos de namoro e um pedido especial. Lá de cima, ela viu o cartaz na areia e não esperou descer não. Ela já falou assim, eu aceito, eu aceito. Foi assim. Agora, como é que foi o seu pedido, gente? Explica pra gente, conta pra gente, 997-92-2530, 997-92-2530. E se não aconteceu, né, Bruna? A gente quer saber como é que você gostaria que fosse. Você já aproveita e dá aquela dica, como quem não quer nada aí pro seu parceiro, pra sua parceira. Por que não, Dica né? de milhões. Não sai daí não, gente. A gente já volta agora, 11 horas 47 minutos. Tem isso e muito mais no seu TN1. 11 horas 49 minutos, TN1 de volta na Serra. Um homem foi executado dentro do carro, levou pelo menos 6 tiros. Nossa, vamos chamar a Suzy Faria. Suzy, ele foi perseguido, estava em movimento, estava estacionado. Como é que foi essa situação? Bom dia para você. Bom dia. George, ele estava dentro do carro, dirigindo o veículo, com um assassino bem ao lado. Essa é a hipótese da polícia para explicar o que aconteceu. Por quê? Todos os tiros que a vítima, Jefferson Macena Cunha, de 41 anos, levou, foi desse lado aqui, ó. Exatamente o lado direito, aonde fica sentado o carona. Os disparos praticamente foram a queima-roupa. Ele levou um no rosto e diversos no braço, que atingiram também o pescoço. O carro estaria em alguma área, de acordo com a polícia, ali do bairro Jardim Bela Vista e Palmeiras. Só que os assassinos, ou melhor, o assassino, levou esse veículo para deixar o corpo de Jefferson em algum canto. Mas no meio do caminho algo deu errado. E no meio de muitas crianças que estavam chegando da escola, o carro foi abandonado. Nós estivemos lá na rua, conversamos com alguns moradores, eles não quiseram gravar entrevista e aceitaram conversar com a gente para contar como foi a visão deles desse momento. E eu vou até detalhar tudo isso na matéria que a gente vai assistir agora. Era final da tarde de quarta-feira, quando os moradores desta rua do bairro Palmeiras na Serra observaram uma situação estranha que começou justo na hora que as crianças chegavam da escola. Pela rua passou uma caminhonete com vidros escuros, mas um deles acabou caindo do carro inteiro. Era o do motorista. Nem assim o motorista parou e acabou se envolvendo em um outro acidente.
O vidro caiu porque um micro-ônibus que estava contornando aqui na rua acabou colidindo na traseira da caminhonete. Aí é que os moradores viram quem estava dirigindo. O curioso que eles acharam é que mesmo com essa colisão, o motorista da caminhonete não parou. Subiu aqui para essa rua e acabou estacionando o carro ali. Saiu do veículo, entrou em um outro carro branco e sumiu daqui. Essa atitude deixou os moradores super curiosos. Por que o motorista não reclamou do acidente? Então, um dos moradores foi lá saber o que tinha acontecido. E ao olhar pela janela quebrada, acabou visualizando o corpo de Jefferson dentro do carro. A imagem registrada mostra Jefferson com o corpo jogado para o lado do carona, onde provavelmente o assassino estava. Motivo? É que a vítima foi atingida por 6 tiros, todos do lado direito. Tiros também que acertaram o vidro da janela do motorista. Com o corpo dentro do veículo, o assassino foi dirigindo o carro até essa região. Ao deixar o carro estacionado nesta área, fugiu em um outro veículo que estava dando cobertura. A vítima teria ido ao bairro buscar um eletrodoméstico. Perto de onde foi deixado, os moradores não ouviram qualquer disparo, levantando uma dúvida aí onde o assassinato aconteceu. Jefferson tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e por porte ilegal de arma de fogo e chegou a cumprir 7 anos de cadeia. O crime agora será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Pois é, fica uma incógnita aí de se saber onde esse homicídio, onde esse assassinato aconteceu. Se foi dentro do bairro, alguém deve ter ouvido os disparos. E essa pessoa pode ajudar a polícia a começar a entender da onde que o Jefferson vinha, para onde ele ia, se ele já tinha chegado no local onde iria pegar o eletrodoméstico que ele tinha ido buscar. Enfim, Jefferson, como eu disse, tinha 2 passagens, chegou a cumprir pena e trabalhava também com empréstimo de recursos, empréstimo de dinheiro. Então, a polícia tem algumas hipóteses que podem tentar esclarecer qual teria sido o motivo do crime. Como eu disse, esse caso aconteceu no final da tarde de ontem, no bairro Palmeiras, na Serra. George, Bruna. Obrigada, Suzy, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar, minha amiga. Olha, uma perseguição policial terminou com um prejuízo danado para a vítima, dona de um carro roubado que a PM estava atrás. É que o suspeito bateu em uma das viaturas. Tudo aconteceu em Guarapari. O cara jogou o carro, tentou matar os polícias tudo. A batida foi durante uma perseguição da polícia militar a um assaltante. O criminoso havia rendido o entregador dos Correios. Foi no bairro Santa Rosa, em Guarapari. O rapaz de 20 anos fazia entregas no local quando acabou rendido. Chamei a mulher, não tinha ninguém em casa. Aí eu botei ausente no objeto e estava entrando pro carro. Nesse momento que eu estava entrando pro carro, o indivíduo me viu e me chamou, falando para eu esperar. Aí eu esperei, porque eu pensei até que era o pessoal da casa, né? Aí nesse momento que ele chegou perto de mim no carro, ele anunciou o assalto. Pediu para me descer do carro, falou que ia levar. Depois de roubar o entregador, o assaltante dirigiu em direção à Rodovia do Sol, no sentido Vila Velha. Aqui ele acabou passando pelo cerco inteligente de vídeo monitoramento. Os policiais que já haviam sido avisados vieram para cá. Aqui, enquanto um grupo de policiais estava parado às margens da rodovia, esperando que ele passasse, um outro grupo em outras viaturas passava então fazendo o acompanhamento ao suspeito. Quando chegou no quilômetro 34, o assaltante acabou jogando o carro contra uma viatura da Polícia Militar, que estava parada às margens da Rodovia do Sol. O veículo bateu na lateral da viatura. O suspeito que dirigia o carro roubado teve ferimentos leves. Ele foi socorrido para o pronto atendimento de Guarapari. Mas antes disso, ele acabou sendo reconhecido pela vítima. De acordo com o entregador, o assaltante estava bastante nervoso. Ele teria dito que só queria as encomendas que seriam entregues no dia. O celular estava no meio assim, né, ali na marcha. Aí eu passei a mão, desci do carro
E ele saiu, entrou no carro, falei pra ele não levar, mas mesmo assim ele levou o carro. Sabia, pelo visto ele sabia, ele estava focado mais nos objetos, pelo visto. O carro do entregador teve perda total. Ele não tem seguro e está perdido, sem saber como voltará a trabalhar. O carro deu PT, né? Agora vamos ver aí, só Deus sabe. Era minha renda principal. Agora, não sei. Tem que arrumar outro emprego. Depois de receber atendimento médico, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado por roubo. Ah, é complicado. Não dá nem pra explicar. Dá raiva. Prejuízo para o trabalhador, né? Vanusa Santana, que apurou as informações, já está por aqui com mais informações desse caso. É com você, Vanusa. Pois é, né? Que situação para esse rapaz tão jovem, 20 anos, já trabalhando ali, né? Tentando ganhar o pão de cada dia. Perdeu completamente o carro, porque ele falou que não tem mais condição de consertar, ele não sabe nem o que fazer, como vocês viram aí agora na reportagem que a gente preparou. Esse rapaz foi rendido lá no bairro Santa Rosa, estava entregando, ele chegou a bater na porta, aí voltou para dentro do carro, foi quando ele voltou, ele acabou sendo rendido por esse homem. Para poder render ele utilizou um simulacro de arma de fogo. O boletim de ocorrências da Polícia Militar relata, inclusive, que durante ali o percurso, quando ele tentava fugir da polícia, ele teria jogado algo pela janela. Os policiais, depois dessa batida aí, depois dele jogar o carro contra uma viatura, voltaram a fazer o percurso e acabaram encontrando um simulacro de arma de fogo, é uma arma de mentira que ele usou aí para poder render e levar o carro desse entregador. E ele chegou, inclusive, a falar com o entregador que queria realmente pegar as encomendas. Ele estava aproximadamente com 20 pacotes dentro dessa Saveiro, dentro dessa caminhonete aí, quando acabou sendo rendido aí na porta, né, prestes a fazer uma entrega. É muito triste porque a gente vê um rapaz tão novo já correndo atrás aí do prejuízo, né, tentando sobreviver, né, passar por uma situação dessa. E o risco também, né, Bruna e George, que esse suspeito acabou colocando aí os policiais, porque ele jogou em diversas oportunidades ali no trajeto que ele fazia, o carro para cima da viatura dos policiais. Inclusive, no boletim consta que os policiais utilizaram de técnicas justamente para evitar a colisão. Mas não teve jeito, ele, como um inconsequente, né, um bandido inconsequente, acabou aí jogando o veículo para cima da viatura que estava ali no cerco e acabou batendo e dando perda total, tanto para a viatura quanto para esse dono, né, do carro, que é um entregador de 20 anos, Bruno e George. Pois é, inconsequentes mesmo, prejuízo danado aí para o trabalhador. Saiu de casa para trabalhar, ficou no prejuízo. Vanusa, obrigada, minha amiga, pelas informações. Já já a gente volta a se falar. Na última terça-feira, nós falamos da prisão de um professor suspeito de agredir a esposa na Praia da Costa, em Vila Velha. Num primeiro momento, falamos que a filha dele teria sido a vítima, mas logo em seguida corrigimos essa informação. O correto, de acordo com a ocorrência policial, a vítima de agressão é a esposa do suspeito. O casal está em processo de separação e a filha teria presenciado toda a briga. Por esse erro, nós pedimos desculpas. Teve acidente em Planalto Serrano, na Serra, viu? Um carro capotou depois de bater em outro veículo. O acidente aconteceu na rua de acesso ao bairro Planalto Serrano, na Serra, e envolveu 2 veículos e também um buraco. De acordo com a informação de testemunhas, o motorista teria tentado desviar desse buraco aqui. Ele acabou perdendo o controle do carro, batendo no veículo que estava parado aqui no acostamento, capotando e indo parar do outro lado da pista. Seu Leone é o pai do Helenilson, o analista de suporte de 24 anos que estava aqui no carro que foi atingido. Ele havia parado para conversar com o pai, que viu o momento da batida. Ele veio de lá para cá, bateu aí, bateu lá, bateu lá. Não tinha batido não. Mas o filho do senhor se machucou, ele está bem? Só vão apagar do pescoço e o outro cortou a testa. O técnico em automação de 35 anos que dirigiu o outro veículo mora no bairro e seguiria para Jardim Limoeiro, onde trabalha. Os 2 foram socorridos pelo SAMU para o Hospital Jaime dos Santos Neves. E grave, né? A gente não teve acesso ao estado de saúde das vítimas.
Olha, agora uma imagem impressionante. Um motociclista ficou ferido em um acidente no sul do estado. Bota aí na tela para a gente ver o momento desse acidente. Olha, a moto e o carro batem de frente. O condutor da moto vai parar no capô do carro, ali no para-brisa, né? E fica sobre o veículo. Segundo moradores ali da região, gente, esse motociclista ficou gravemente ferido. O SAMU foi acionado, socorreu o motociclista ao hospital. O carro e a moto foram danificados, claro, com a batida. Segundo testemunhas, o motorista do carro disse que teve um mal súbito e, por isso, ele teria invadido a contramão. Esse acidente aconteceu próximo a Celina, em Cachoeiro de Itapemirim. Agora, gente, olha só essa imagem que a gente vai ver nojenta, uma imagem de assédio. Já pode colocar aí no ar, por favor, Leandro? Isso daí aconteceu com uma mulher em Vitória, no bairro República. Esse ciclista, esse criminoso, passa a mão nas partes íntimas da mulher. A Tainara Nascimento já está aqui, porque ela está exatamente, né, Tainara, na rua aonde aconteceu esse crime. Você está no local aonde essa mulher foi assediada, no ponto onde ela foi assediada? É nesta rua, George, só que um pouquinho mais atrás a gente consegue ver daqui, ali atrás onde esse carro vermelho está passando agora. George, a gente inclusive conseguiu falar com ela, mas a gente tem essas imagens, como você ressaltou, tem dois ângulos. A gente pode reparar que primeiro o ciclista passa aqui nesse lado da calçada, onde eu estou, com sentido ali a reta do aeroporto, do antigo aeroporto, a Avenida das Goiabeiras. E a mulher, a vítima, está passando do sentido oposto, do outro lado, mas ele consegue dar a volta e aí sim surpreende ela de costas, ela se assusta, a gente tá vendo aí a ação, esse crime cometido e ele segue o caminho, mas ela falou que além de ter feito isso, essa ação física, ele proferiu várias palavras de baixo calão, agrediu ela verbalmente também. A gente inclusive conseguiu falar com ela, ela tem um depoimento bem forte, é uma assistente social, a gente não vai identificar ela. Vamos ouvir, vamos conferir na entrevista que ela deu pra gente. Eu tenho o hábito de sair com meu cachorro todo dia de manhã para passear. E aí, de repente, eu fui surpreendida com esse cidadão que me assediou, né, no meio da rua. E eu fiquei com muito medo, falou várias palavras de baixo calão. E mesmo que ele seguiu com a bicicleta, ele continuou andando para trás, falando comigo. E aí eu voltei para casa. E ele chegou a falar que tipo de frase, por exemplo? Ah, que ele ia me levar para casa dele, frases de baixo calão mesmo. Fico receio e assim, depois que eu fiz essa denúncia, eu percebi que várias mulheres passaram pela mesma situação e a mulher, ela acaba sentindo vergonha de denunciar esse tipo de situação e assim, eu digo para as mulheres, denunciem, gente, é importante para nossa própria segurança, nós precisamos proteger umas às outras. Pois é, né? Que situação terrível. A gente tem um outro ângulo também da imagem que mostra ele já de frente, esse rapaz, esse criminoso vindo. E a gente tem esse relato agora da vítima que estava saindo de casa para passear com o cachorro. Ela que é uma trabalhadora, ela acabou de sair para trabalhar agora quando a gente falou com ela. E se foi surpreendida por toda essa situação. Aí ela falou, inclusive, George Bluna, que acabou tendo que mudar a rota. Ela já não vai fazer mais esse percurso, porque esse homem, de acordo com os moradores aqui da região, ele tem um horário para agir, é sempre entre 6 horas e 7h30 da manhã, sempre aqui na mesma região. Por isso que a gente começou a ouvir vários relatos de outras mulheres, principalmente na internet, falando que já passou pela mesma coisa, da mesma forma, sempre ele vindo do lado oposto, aí ele repara, identifica uma vítima, chega, dá a volta e surpreende de costas, exatamente como aconteceu com essa assistente social. Inclusive, uma dessas vítimas mora na mesma rua. Ela também gravou entrevista com a gente. A gente já consegue conferir a entrevista dela, George Bruna? Conseguimos sim, Tainara. Pode rodar aí, pessoal, por favor. Eu fiz a mesma coisa. Eu estava abaixada na calçada, dando comida a uns felinos que ficam aqui na rua. Quando ele entrou na rua, achei que fosse assalto e aí nem levantei. Falei, bom, você é assaltado agora. Ele deu a volta. Ele foi tão covarde que eu estava de costas. Ele subiu a calçada e ele me deu um tapa na parte, né, íntima. E sai rindo. E você fica sem reação. Você não corre. E abaixada eu estava, abaixada eu fiquei. E pelo que eu observei, ele é assim, ele é covarde. Ele vem por trás, ele não vem de frente. Pois
Pois é, né? Uma segunda vítima na mesma rua, fora os comentários das outras mulheres nas redes sociais, falando que também foram vítimas em outras regiões e pelo vídeo identificaram também que seria esse mesmo homem. A assistente social, inclusive, falou pra gente que ela formou um grupo com essas mulheres, ela está em contato com essas mulheres para tentar parar esse homem, inclusive com a ajuda da polícia. E comunicou pra gente, isso a própria vítima, que a polícia já tem nome, endereço desse homem, já foi à casa dele, mas encontrou droga e arma, mas ele não estava lá na região. A gente também procurou a polícia para saber, né, até quando esse homem vai ficar solto, se ele já foi intimado, se tem algo tramitando aí na justiça, mas a assessoria nos informou que precisaria do registro dessas vítimas. Muitas delas, de fato, comentaram para a gente que não registraram ocorrência na época, mas agora, quem sabe, né, George e Bruna, com o registro, a polícia não pode identificar e prender esse homem para que ele pague por tudo isso que vem fazendo aqui na região. Já sabe quem é, inclusive a gente recebeu, Tainara, no @TV Tribuna Jornalismo, fotos da bicicleta sem ele, e também de outras fotos, nome completo, que a gente também já passou para a polícia. Você traz a informação de que a polícia também já identificou, Sim. Então agora é só prender. Quem identificou, tiver a informação do local onde ele está agora, é só ligar 190, 181, para prender esse assediador de mulheres. Isso não acontece só aí não, tem relatos de outros lugares também da Grande Vitória. Obrigado, Tainara, pelas informações, até daqui a pouco. Agora a gente fala da violência em Vila Velha, a gente vem acompanhando os conflitos por lá, né? Uma pessoa morreu e outra foi baleada no bairro Pedra dos Búzios nesta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, as vítimas baleadas em uma residência foram socorridas. Uma delas não resistiu aos ferimentos, morreu no hospital. Os nomes não foram divulgados. Ainda durante a tarde, mais violência. Uma pessoa foi assassinada no bairro Alvorada, também em Vila Velha. O crime aconteceu no meio da rua. Uma equipe do SAMU esteve no local, mas o rapaz já estava morto. O nome dele também não foi informado. Um homicida foi preso em uma ação conjunta da Guarda Municipal e a DHPP de Vila Velha. O acusado de 29 anos foi detido quando chegava em casa, no bairro Santa Paula. No local foram encontrados 150 tabletes de maconha, cocaína, 3 carregadores e munição. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio. Ele já foi encaminhado para a delegacia. Olha, a polícia continua as buscas aos 3 adolescentes que desapareceram em Soretama depois de um tiroteio. Suzy Faria já está por aqui para trazer as atualizações. Suzy, a polícia vem intensificando os trabalhos de buscas, inclusive o secretário estadual de Segurança Pública ficou em Soretama até ontem, tarde da noite, participando também dessas buscas, né, Suzy? Exatamente, Bruna. O Coronel Ramalho, secretário de Segurança, esteve acompanhando essas buscas pessoalmente lá em Soretama, onde também se encontra o superintendente da região norte, Fabrício Dutra. Eu conversei com ele agora há pouco, perguntando sobre como estavam as investigações e também as buscas. Ele disse que ontem à noite, peritos aqui da capital foram até o distrito de Soretama. Chegando lá, ficaram até aproximadamente 2 horas da madrugada, analisando algumas pistas, analisando alguns objetos que ele preferiu não dizer quais eram. Mas falou que já está uma investigação sobre o que aconteceu com os adolescentes bem adiantada. Porém, não quis dar detalhes sobre qual é a linha principal de investigação para o sumiço dos 3. Cães continuam fazendo a varredura no local. Tem investigadores que foram deslocados para a região para tentar encontrar esses 3 jovens, né, 3 adolescentes. Lembrando que desde segunda-feira, quando nós estamos comentando sobre esse assunto, falamos que no local tiveram 2 tiroteios. O primeiro é que motivou o irmão e os 3 adolescentes a irem até o local do suposto tiro para saber quem é que tinha sido baleado. Em seguida, os 3 disseram que voltariam para casa enquanto o irmão seguiu para a casa da namorada. E aí teve mais um tiroteio e os 3 colegas não voltaram para suas residências, levando preocupação para a família e iniciando essa busca angustiante pelos 3 para saber o que de fato aconteceu. O delegado Fabrício Dutra continua em Soretama, as buscas permanecem no local e, como nós falamos, infelizmente ele não quis adiantar qual seria essa hipótese, qual seria a linha de investigação que eles estão seguindo e que está clareando
o que houve com os meninos. Agora falta saber aonde é que eles estão. E se alguém souber e quiser ajudar a polícia, a gente repete. Ligue para o Disque Denúncia 181. Vai ajudar em muito a acabar com o sofrimento dessas 3 famílias. George, Bruna. Com certeza, né? Um mistério ainda, né? O desaparecimento desses 3 jovens. Vamos seguir acompanhando esse caso. Família angustiada e com razão, né? Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Até mais. Olha, uma informação muito triste, né? Que a gente já divulgou, mas que eu queria que colocasse aí as imagens, né? Nessa foto a gente está vendo aí mãe e filha. O T1 mostrou o acidente que tirou a vida das duas. Essas vítimas voltavam do aeroporto de Vitória quando o carro foi atingido por um caminhão. Esse acidente aconteceu na BR-259, na altura do distrito de Baunilha, em Colatina, Bruna. A caminhonete, que era dirigida pela filha de 38 anos, foi lançada fora da pista e acabou batendo aí numa árvore. Essa filha, gente, tinha ido buscar a mãe de 57 anos que estava voltando dos Estados Unidos. Olha que fatalidade, né? Um outro filho que também estava no veículo com a irmã e a mãe ficou ferido. Era um reencontro aí da família, mas infelizmente terminou com essa tragédia. Em Colatina, a cidade das vítimas, tem uma comoção enorme aí pela morte de mãe e filho, um clima de muita tristeza, tragédia em família, né? Muito triste. E passa bem o filhote de onça, que foi abocanhado num zoológico de Marechal Floriano. Agora, mamãe e cria, Só agora, né? Estão isoladas, se recuperando aí desse susto, gente. Nasceu e já passou um susto danado. Susto danado, sobrevivente. Mas, gente, é o seguinte, o local vai ser investigado por negligência pela CPI dos maus tratos aos animais, já que há indícios de que os responsáveis sequer sabiam que a fêmea estava esperando um filhote. Caso contrário, claro, ela estaria ali isolada dos demais. Vamos ver a reportagem. O vídeo mostra as onças juntas e logo os alunos percebem um filhotinho no chão. Um dos machos se aproxima lentamente e abocanha o filhote. A mãe vai em direção ao macho, que está com a oncinha na boca. Tá doido? Devolve! Devolve o filhote! Devolve! Devolve! Os animais estão em um zoológico localizado em Marechal Floriano, região serrana do Espírito Santo. A gravação foi feita por uma aluna de 17 anos que estava em um passeio escolar com outros 45 alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Francisca Peixoto Miguel, que fica na Serra. A guia, né, na verdade, ela não sabia, né, ela levou um susto quando a gente falou, inclusive ela demorou a acreditar também, ela só acreditou que a onça havia parido depois que ela viu o vídeo. A dona do zoológico, que chegou em seguida, ela me chamou de canto e falou assim, de forma objetiva: Lucas, a gente precisa que os alunos apaguem o vídeo. Ela abordou alguns 2 alunos, né, assediando eles, querendo que eles apagassem o vídeo, e eu precisei ser um pouco mais firme com ela, ressaltando que os alunos eles eram menores de idade, que eles estavam sob a minha responsabilidade, né, pedindo para que ela não abordasse os alunos. Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IEMA, uma equipe foi ao zoológico nesta quarta-feira e constatou que o filhote e a onça estão bem. Os 2 estão em uma área reservada, longe dos outros animais. A fêmea ainda está estressada devido à situação. Ainda de acordo com o IEMA, o zoológico está autorizado a funcionar normalmente e é fiscalizado com frequência. O macho tem um comportamento, principalmente se não for do pai, do infanticídio, de acabar, infelizmente, matando a prole que não é dele. Então, o que tem que acontecer? O parque ou o zoológico e afim tem que separar a fêmea dos demais. Isso está claro para nós que é uma negligência. Nós estamos nos reunindo com os órgãos competentes para estar fazendo a identificação de crimes e tomando as providências cabíveis. A gente entende que os zoológicos eles têm uma função social, só que para que isso aconteça é necessário que algumas premissas básicas sejam cumpridas. A primeira delas, na verdade, acho que a principal delas é que o trabalho seja feito com responsabilidade, com ética e, acima de tudo, com profissionalismo. Bom, e hoje cedo a CPI dos maus tratos aos animais da Assembleia Legislativa fez uma inspeção ao zoológico de Marechal Floriano. Vão saber as atualizações com a nossa repórter Tainara Nascimento. É com você, minha amiga.
Ei, Bruna, a gente já até conferiu aí o depoimento da deputada Janete de Sá, que está no local junto com a CPI até agora e está mantendo a nossa equipe atualizada. Até o momento, a CPI já informou que houve sim negligência, porque essa mãe onça, digamos assim, deveria estar separada dos demais. A gente conferiu também ontem nas palavras de um biólogo, falando que na natureza ela já faz isso, por natural mesmo, tem que ficar separada do rebanho, digamos assim. E lá no zoológico não era possível, já que eles estavam confinados. Agora a CPI quer saber, a gente também, se o zoológico tinha ciência dessa gestação, dessa onça pintada. Por isso que o caso está sendo investigado, a gente deve atualizar assim que mandar informação para a gente. Agora, em relação ao estado de saúde do filhotinho da onça pintada, ontem a gente informou aqui que o IEMA já nos atualizou, falando que no momento ele está fora de perigo, sem riscos, e está sendo alimentado pela própria mãe, né, a onça pintada, e está sendo acompanhada ali pelas equipes, porque a gente vê aí nessas imagens, a gente percebe que a ação foi forte ali, além de ter sido abocanhado, o macho começou a correr com o filhote, então a gente espera que continue tudo bem e agora aguarda a investigação do próprio estabelecimento. Bruna, George. Com certeza, a gente vai seguir, claro, acompanhando aí, né, para que isso não aconteça de novo, né? Tem que haver uma fiscalização mais rigorosa. Se já fiscaliza, está precisando fiscalizar com mais rigor para que cenas como essa não se repitam, né? Tainara, obrigada aí pelas informações. Olha, a gente foi identificada a vítima do acidente na Terceira Ponte ontem. Oséia Schneider estava indo para o trabalho quando sofreu o acidente. Ele era aluno do último período do curso de licenciatura em música da FAMES, a Faculdade de Música do Espírito Santo. Oséias atuava em grupos de música de comunidades da Igreja Católica em Vila Velha. Ele foi enterrado hoje. Por meio de nota, a FAMES se solidariza com a família, amigos e colegas neste momento difícil de despedida do jovem talentoso Oséias. Produtos vencidos, mofados, não refrigerados. Isso foi encontrado em 2 supermercados da Grande Vitória e a polícia teve que fazer uma operação depois de um aumento significativo de denúncias ao PROCON. Pães mofados, produtos vencidos e carnes mal resfriadas. Mais de 500 produtos irregulares foram encontrados em 2 supermercados de 2 grandes redes em Cariacica e Vitória. Uma das redes de hoje era a que mais adquiria esses produtos, então provavelmente era a que mais colocava isso para o consumidor. E considerando que o PROCON chamou a polícia informando que havia havido um aumento de denúncias com relação a produtos vencidos, nós somamos esforços para poder fazer essa fiscalização. Um dos supermercados já tinha sido alvo da Delegacia do Consumidor por comprar carne de uma distribuidora clandestina que funcionava em Ilha das Flores, Vila Velha. O local foi fechado em julho, depois de outras 3 operações. Segundo a polícia, as 6 toneladas de carnes apreendidas estavam contaminadas, impróprias para consumo. O dono da empresa foi preso. Os produtos passarão por perícias da Polícia Civil e do Laboratório Central da Secretaria de Saúde. Pelo PROCON, os empresários podem ser multados em até 12 milhões de reais. Eles também podem ser alvos de um inquérito policial por dano à saúde do consumidor. Os donos do estabelecimento podem responder por vender produto impróprio ao consumo, pena de 2 a 5 anos. O diretor de uma das redes negou que foi autuado, mas disse que foi apenas notificado sobre alguns produtos amassados em embalagens com pequenos rasgos. Já sobre o supermercado da outra rede, disse que vai aguardar o laudo final da polícia para avaliar o ocorrido. A gente fala agora de mais um caso de importunação sexual. Gente, mais um caso inacreditável. Uma adolescente foi vítima de um senhor de 60 anos dentro do ônibus. O suspeito foi preso. Quem vai trazer as informações para a gente agora é a Vanusa Santana. Vanusa, a gente está vendo umas imagens ali que foram feitas no momento desse abuso? Exatamente, Bruna Maria. A gente está falando ao vivo agora aqui do plantão especializado da mulher, onde acabou de chegar essa ocorrência. Uma adolescente de 17 anos foi importunada sexualmente por um idoso de 60 anos. Ele estava sentado numa cadeira, numa fileira de cadeiras ao lado da fileira dela, quando ele passou a olhar, fixamente para essa adolescente e então a passar a mão nas partes íntimas dele. Ele é tão descarado, que ele chega a
colocar a mão por dentro da bermuda que ele veste. Ela ficou muito assustada ali porque ela saía de casa, justamente para ir até o curso dela, né, aqui mesmo em Vitória. Quando se deparou com essa cena, chegou a ligar para o pai pediu que ela pedisse ajuda dentro do coletivo, porque ela estava desesperada. Foi nesse momento, então, que as pessoas que estavam, outros passageiros que estavam dentro do coletivo, acabaram acionando a Guarda Municipal. A gente tem, inclusive, aqui o Bruno, vamos ver se a gente consegue falar com ele, o Bruno que atendeu, né, que é da Guarda Municipal de Vitória, ele que atendeu essa ocorrência. Muito boa tarde, viu, Bruno? Vocês chegaram a esse local aí, acionados por passageiros? Boa tarde. Boa tarde. A viatura foi acionada pelo CIODES referente a uma questão de suposto assédio dentro de um coletivo. Se não me engano, a linha 591. Esse coletivo estava parado próximo à Praça Coas Pereira, em frente ao Garapa da cidade, próximo também aos agentes de trânsito que solicitaram apoio. Ao entrar no ônibus, foi identificado a suposta vítima, uma menor de 17 anos, que está aqui acompanhada dos pais, e ela mencionou que ela tinha uma gravação, né? Ela fez a filmagem desse suposto ato obsceno, certo? E verificando essa filmagem pelo celular, foi identificado o suposto suspeito na ocasião. Ele foi trazido aqui para o plantão especializado da mulher e apresentado à autoridade policial, e a ocorrência está em andamento. Ele chegou a se defender, a falar se estava realmente fazendo aquilo? O que ele disse? Ele disse que não estava fazendo, né? Porém com a filmagem, e não estou aqui para fazer juízo, não cabe a minha pessoa fazer essa questão e se fazer a condução para apresentar à autoridade policial, e está aqui. Né, foi feita a gravação e está aqui para verificar o que realmente aconteceu. A gente percebe que a adolescente estava muito nervosa. Ela realmente, vocês encontraram ela nessa situação lá? Sim, ela estava bastante alterada, né, nervosa, 17 anos, indo para os seus compromissos estudantis, né, profissionais, fazendo uso do transporte coletivo, e se depara com essa situação, né? Novamente, não faço juízo de valor do caso, trouxe o cidadão, um senhor de 60 e poucos anos, até a delegacia, para resolver os procedimentos com a autoridade policial. Vocês já entregaram, então, a ocorrência no plantão especializado da mulher? Não, a ocorrência está sendo entregue, a ocorrência está em andamento nesse momento. Ok. Muito obrigada, viu, o inspetor? Pois é, né? Essa situação aconteceu na manhã de hoje, viu, Bruna e George, com uma adolescente, olha isso, ela indo para o curso, né, para estudar, se deparar com uma situação dessa. A gente espera que não seja mais uma, né, mas que realmente esse senhor, se ele tiver culpa, a gente está vendo, inclusive, aí as imagens que mostram o momento dele aí, colocando a mão por dentro da bermuda, e, segundo ela, ele olhava fixamente para ela, né, no intuito aí de, né, num olhar de sedução, né, de suposta sedução. Volto com vocês aí. Um olhar criminoso. A mulher não tem paz para andar de ônibus, para passear com o cachorro na rua. Tá difícil, hein? Agora, Vanusa, minha amiga, você está aqui com a gente. Vou pedir para você também trazer mais informações sobre um assalto que aconteceu em uma pamonharia. O que rolou por lá? Menina, olha isso, uma moça também, né? Ela é maior de idade, mas a aparência dela, ela parece uma menina, uma adolescente. Acabou rendida aí nessa pamonharia que fica na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, ali em Guarapari, que corta ali a Guarapari, que chega até a BR-101, quando esse homem, que já estava há cerca de 2 horas ali em frente à pamonharia, tentando ali vigiar essa moça que estava sozinha no estabelecimento comercial. Ele resolveu entrar, pediu água, ganhou a confiança dela, saiu, retornou, mostrou uma faca e acabou ali rendendo essa moça, essa atendente aí de 20 anos, né, que teve o celular roubado e mais o dinheiro do dia ali do caixa. Ele resolveu embarcar na rodoviária ali, pegou um ônibus e aí, de posse das informações, a Polícia Rodoviária Federal acabou interceptando esse ônibus e ele foi preso. É claro, né, acabou confessando que tinha pego o ônibus, né, que tinha roubado a pamonharia justamente para poder chegar até em casa. Já estava há 3 dias lá em Guarapari. Mas a casa caiu para ele, né, foi levado para o presídio na manhã de hoje. Bruna, George. Tá certo, Vanusa. Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Valeu.
Olha, gente, um hospital em Santa Teresa, região serrana do estado, foi interditado depois de um desmoronamento. De acordo com a Defesa Civil, durante uma chuva, um paredão de pedras e terra cedeu, colocando em risco parte da estrutura do Hospital Madre Regina. O incidente causou rachaduras perto da central de gás e também atingiu a central de água quente e o refeitório. As cirurgias gerais e eletivas precisaram ser suspensas. Os atendimentos ambulatoriais estão mantidos e nenhum paciente precisou ser transferido. A direção do hospital diz que está tomando todas as providências para retomar os atendimentos o mais breve possível. A Defesa Civil investiga o que causou as rachaduras. Olha, vamos falar agora do tempo. A gente está vendo aqui imagens já da curva da Jurema. Nenhuma nuvem no céu nessa quinta-feira. Não tem previsão de chuva na Grande Vitória. O calor vai continuar forte, está mais ainda. A gente vai saber por que daqui a pouquinho. Na capital, termômetros aí podem chegar a 34 graus oficialmente. Sensação muito maior, passar aí dos 40 graus. No sul do estado, calorão ainda mais forte, tá, gente? Pode chegar a 36 graus lá no número oficial. E até na região serrana, que tem um clima mais ameno, que a gente curte lá Pedra Azul, né, Bruna? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais. Tem uma previsão alta, tá? De 31 graus. E olha só, como você viu, tá quente, muito quente. Porque uma onda de calor atinge o Espírito Santo, na verdade, todo o Brasil. É e verdade. a média é de 5 graus a mais, tá bom? 5 graus a mais. Isso na sensação térmica tem um impacto muito maior, né, gente? Por isso que é super importante a gente tomar os cuidados durante a prática de exercícios físicos. A gente tem que se hidratar mais, né? Tem que se adequar aí, porque o calorão tá vindo, tá? Vamos ver na reportagem de Luciano Rosetti. Aquela corridinha, um frescobol, treino de luta, isso no sol, né? Agora, puxar peso, se não for na sombra, não rola não. Tá muito quente, é só debaixo da sombra mesmo, porque o sol tá muito calor hoje. É, Paula, tá certo. Agora, nesse calorão, o protetor solar tem que ser de lei. Água, né? Água bem gelada, protetor e sombra. Se não, graças a Deus, se não tivesse vento hoje, também estaria mais difícil. O calor tá insuportável, galera. Previsão de 5 graus em média acima do normal. Ó, vou falar de mim agora, viu? Até para fazer uma entrevista, eu confesso que procurei uma sombra. Tô me espremendo pro canto para não ficar com a cara no sol, porque tá tenso, né? Tá realmente muito quente. Para vir treinar, ou a gente vem mais cedo, ou minimamente tem que se alimentar muito bem, se hidratar muito bem, porque senão o sol realmente atrapalha a gente, fica até mais difícil de se exercitar. Mas nem tudo é festa nesse calorão, tá? Temperaturas muito quentes podem causar problemas de saúde. Além de câncer de pele, insolação, o sistema cardiovascular pode sofrer também. Então, gente, cuidado com o coração. Normalmente as pessoas vão caminhar e muitas vezes perdem muito líquido, soam muito. Então isso pode levar, principalmente as pessoas que já têm doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, doenças ateroscleróticas, a perder esse líquido, e normalmente isso faz com que você tenha um aumento da frequência cardíaca, quer dizer, o coração bate mais rápido e a pressão arterial tende a abaixar. Isso pode causar sérios danos a essas pessoas. E é fundamental se hidratar. Mas não é cerveja não, viu? Tô falando de água, isotônico, se for água de coco, melhor ainda. Cerveja, na verdade, pode dar mais problema, inclusive. O álcool, ele desidrata as pessoas. Então, mesmo a cerveja, que é muito consumida no verão, se você toma cerveja e não se hidrata com água ou com isotônico, você vai ficar desidratado. Então, toma muito cuidado com bebida alcoólica em dias muito quentes. O melhor mesmo é fazer igual a Patrícia. Entre um exercício e outro, uma paradinha para sombra e água fresca. Para treinar agora com esse calor, só sombra e água gelada. Recuperar o fôlego e continuar. Tem que encarar o calorão, não tem jeito, né? Mas a gente vai se cuidando. Gente, mudar um pouquinho de assunto. Olha só, a Polícia Civil, por meio da DHPP da Serra, foi até a casa de um suspeito para cumprir um mandado de busca, apreensão e prisão também. O desespero foi tanto quando ele viu os policiais chegando que ele tentou se esconder. Vamos ver aonde?
Olha só onde é que ele foi parar. Gente, a tentativa aí era passar despercebido. Esse pezinho, mas gente. não rolou. Obviamente não rolou. Olha o pezinho pra fora. Tá, o acusado é fugitivo do sistema prisional. Ele se enfiou ali embaixo do sofá, mas o pezinho ficou pra fora, nitidamente. Ele encolheu ali, né, pra tentar esconder. Deu ruim, teve jeito não. Isso aí aconteceu em Vista da Serra 1. O acusado de 29 anos não voltou para a cadeia depois da saidinha, tá? Ele estava foragido desde fevereiro do ano passado. Ele foi condenado a uma pena de 14 anos de reclusão por roubo e tráfico e ainda responde a um processo de homicídio que aconteceu em 2013 na Serra. Tá aí, foi pego, saiu da cadeia, foi parar embaixo do sofá, mas não rolou não. A polícia pegou ele. Sujinho, né? Sabe o que eu tô lembrando vendo essa imagem? Pode deixar essa imagem aí no ar. Que rolou na internet ontem uma imagem também de um suspeito simulando que era uma botija de gás. Ah, isso aí já é antigo, mas de vez em quando volta a viralizar esse caso. Eles acham que vão conseguir, né? O desespero, a esperança última que... Viu que ele encolhe o pezinho ali na tentativa? Vai que, né? Vai que tinha que ter puxado, né? Pelo menos para dar uma disfarçada. E o cachorro ali no meio de tudo, ô dó. O cachorro estava ali e dedurou ele, né? Vamos falar agora de garantia de acesso à educação. O Luciano Rossetti acompanha uma ação de combate ao trabalho infantil no terminal de Vila Velha. Luciano, importante ação, né, meu amigo? Claro, meus amigos, com certeza. Boa tarde para você, Jorge, Bruna, amigos que nos assistem. Só para a gente ter uma ideia da importância dessa ação que está acontecendo aqui no terminal de Vila Velha, só aqui no município Canela Verde, nos últimos 2 anos e meio, 400 crianças foram resgatadas das ruas em situação de trabalho infantil, uma coisa séria, um assunto sério. Vou bater um papo agora com a secretária Letícia Goldner, ela é secretária de Assistência Social do município de Vila Velha. Um assunto muito importante, né, secretária, que todo mundo, a galera toda precisa se conscientizar, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. É muito importante que a gente coloque o trabalho infantil em pauta, para que a gente não naturalize esse tipo de atividade. Por isso que a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Estado, a CETADES estão presentes aqui, alguns outros parceiros também, para que a gente leve essa sensibilização para as pessoas, para que a gente encontre, né, e diminua e até acabe com o trabalho infantil em Vila Velha e no Brasil todo. A gente está até mostrando aqui, o Diego está mostrando para a gente agora aqui ao vivo no TN, né, esse trabalho de panfletagem, de conscientização. Tem uma revista em quadrinhos muito legal também que conta histórias de como prevenir, né, secretária? Isso é muito importante. A informação, ela é acessível para todo mundo. Exatamente. O Brasil tem um histórico de naturalização do trabalho infantil. Então é uma desconstrução que nós temos que fazer com todas as pessoas, em todas as camadas sociais, para que a gente alcance realmente trabalho infantil zero no nosso país e em Vila Velha também, com certeza. Porque o que acontece? Nesses 2 últimos anos, né, da gestão Arnaldinho Borgo, nós intensificamos as ações. Além de fazer essas ações nos terminais, nós também fazemos nas feiras livres, fazemos nas ruas, fazemos eventos, justamente para chamar a atenção da sociedade que lugar de criança é realmente na escola, é aprendendo, é tendo cuidado e respeitando o desenvolvimento desse futuro adulto de forma integral. Secretária Letícia Goldner, muito obrigado, secretária de Assistência Social do município de Vila Velha, obrigado pelas palavras, parabéns pela campanha. Essa campanha foi feita no início da semana no terminal de Itaparica, agora está em Vila Velha e depois vai para São Torquato, que é o terceiro terminal daqui do município de Vila Velha. Mas antes de terminar, quero bater um papo agora com meu amigo Chico Cheiroso. Passou perfume hoje? Passei aqui, ó. Eu quero cheirar nada, sai pra lá, sai fora. Amigão, só um recadinho pros amiguinhos do TN que estão nos assistindo, só pra falar pra eles aí, olho no olho, Chico Cheiroso falando, olho no olho, Chico Cheiroso falando. Lugar de criança não é trabalhando, é onde? Lugar de criança é na escola, hein? Espírito Santo, sem trabalho infantil. Recado do meu amigo, valeu, meu amigo. Passa perfume depois, pelo amor de Deus, hein? Valeu. Gente, essa ação tá acontecendo principalmente porque no Brasil, nos últimos 4 meses, na verdade, nos 4 primeiros meses desse ano, mais de 700 crianças foram encontradas em situação de trabalho infantil. Então, essa é a realidade. Bruna e George tem que mudar. Tá na hora mesmo, né? Não é difícil a gente ver também. Às vezes, no semáforo parando, a gente observa. Então, tem que haver um combate mesmo. Lu, obrigada aí pelas informações. Agradeço também a todo mundo que participou aí.
Gente, na BR-101, uma carreta de granito tombou na altura de Anchieta. O motorista perdeu o controle do veículo, que desceu o barranco. O acidente foi por volta das 5 da manhã. A cabine ficou bastante destruída. O condutor estava sozinho e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. 2 pessoas morreram em um grave acidente na BR-101 em Aracruz. As vítimas são Kaique Lima, de 19 anos, e Augusto Fracalossi, de 20 anos. Eles pilotavam 2 motocicletas que bateram de frente com um carro de passeio. O motorista disse à Polícia Rodoviária Federal que as motos teriam invadido a contramão depois de fazer uma ultrapassagem irregular. A frente do carro foi danificada, mas o condutor sofreu ferimentos leves. Os 2 jovens morreram na hora. Bem, agora a gente fala do perigo das pipas com a linha chilena e outros tipos de cerol também que vivem colocando em risco várias pessoas. A gente já cansou de mostrar aqui no TN algumas vítimas como os motoqueiros, os motociclistas e até crianças sendo cortadas com esse material. Pois é, Bruno, uma audiência na Assembleia juntou representantes dos motoqueiros e dos pipeiros para discutir uma solução para esse problema. Um projeto de lei estabelece até uma multa alta de R$20 mil para quem for flagrado com esses materiais nas pipas. De um lado, quem solta pipa como esporte defende que esse tipo de linha seja usado em locais próprios, uma espécie de pipódromo. As pessoas estão criminalizando nós por pessoas que estão fazendo coisas erradas. No caso, essas pessoas estão nas avenidas, estão soltando pipa de formas indevidas. Nós queremos hoje lutar por um espaço que chama o pipódromo, onde a gente pode soltar a nossa pipa com a linha esportiva lá dentro sem nenhum acidente. De outro lado estão os motociclistas, que são vítimas frequentes desse tipo de linha. Eu acho importante essa área específica, porém, o detrimento do material usado para a linha que tem que ser discutida. A linha chilena hoje é proibida por lei e é hoje um dos pilar das mortandades que está acontecendo a nível Brasil, que não é somente aqui dentro do estado do Espírito Santo. Em julho, mostramos o caso dessa entregadora que levou 13 pontos no pescoço depois de se cortar em uma avenida de cidade continental, na Serra. Senti que a linha atingiu o meu pescoço. Em questão de segundos, eu já estava lavada de sangue. Você não tem noção do que está acontecendo porque é tudo muito rápido. O estado já possui uma legislação que proíbe o uso das linhas com cerol em qualquer espaço. Um projeto de lei do deputado estadual Mazinho dos Anjos, do PSDB, pretende endurecer as multas, cobrando mais de R$20 mil para quem descumprir. A gente analisou e viu que já existe uma lei estadual que proíbe a fabricação, a comercialização e a venda e também a utilização da linha chilena do cerol, só que essa lei é descumprida, essa lei está esquecida e nós estamos fazendo uma outra lei, complementando essa lei, aumentando o valor da multa de uma forma bem alta para inibir essa utilização e também colocando quem são os órgãos responsáveis pela fiscalização. Quem solta a pipa por esporte argumenta que a lei atual criminaliza os competidores. Na defesa deles, além de um espaço para usar as linhas cortantes, deve haver um controle na comercialização, com o registro de quem fabrica e a venda somente a quem compete. No início do debate, para a gente conseguir chegar a algum determinador comum que seja bom para todos, até porque a pipa é um esporte, tira muitas crianças da frente da televisão, na frente do celular, da depressão, então a gente tem que tratar isso com muito diálogo. O projeto está em fase de discussão ainda na Assembleia, onde serão ouvidas mais pessoas até que seja enviado para votação. Olha o centro aí, gente. O que tem no centro? Um monte de coisa, Muita coisa Bruna? boa. Mas hoje o TN te leva para um passeio super especial, já está vendo aí no Palácio Anchieta, a sede do governo estadual. Ele abriga um acervo gigante, histórico e cultural também. E muitas curiosidades. Por exemplo, você sabia que por lá existem túmulos? Eu não sabia. José de Anchieta. Muita gente em casa não sabia também. Eu falei na frente. Um deles é o padre José de Anchieta, Jorge já adiantou aqui pra gente. Além disso, tem um poço gigante de onde foram desenterradas peças históricas. Vamos conhecer? Quem passa aqui hoje no centro de Vitória se depara de um lado com um porto
Com a economia girando, com os navios chegando, saindo, do outro, a pessoa se depara com o Palácio Anchieta, representado por esse imponente prédio, a nossa cultura, história. Aqui, por exemplo, já hospedou Dom Pedro II e o prédio está aberto à visitação. Os detalhes a gente vai conferir agora. Vamos lá? E logo aqui na entrada a gente já se depara com toda essa arquitetura que ajuda a contar os mais de 470 anos do Palácio Anchieta. Na verdade, o nome nem sempre foi esse. Inicialmente aqui, inclusive, era uma igreja. Mas os detalhes de toda essa história a gente vai conferir agora. Vamos lá? A nossa viagem pela história começa por esse corredor que nos ajuda a contar um pouco das transformações do prédio. Um desses períodos fala de 1551, onde na época foi construída a Igreja de São Tiago. Eu tenho o sino que caracteriza essa entrada, eu retiro ele, o safrão, eleva esse nível, deixando esse espaço quadricular que a gente já conhece tão bem, né? Essa outra torre ela vai sair um pouquinho a mais à frente, né? Porque ela estava ainda em negociações com a diocese, a compra da igreja. Então, a primeira reforma dele vai trazer algumas mudanças no prédio, na cidade, principalmente. E de 1551 até os dias de hoje, muita coisa foi acontecendo, inclusive algumas reformas e transformações. Nesta parte foi encontrada essa parede, com arcos e janelões construídos em pedra e tijolo. Mas para dar a liga, materiais como cal de conchas do mar. Pedra sobre pedra, barro, esterco, e aí não tinha cimento para dar liga a esses materiais, né? O que vai ser utilizado aqui é uma técnica indígena, tá? Que vão ser conchas e casinhas de mariscos triturados que eles colocavam na massa. Isso vai fazer com que dê liga a esses materiais. Já no térreo, o que chama a atenção é o pátio interno do colégio e residência dos jesuítas, a única área que fica a céu aberto. Aqui também é possível observar esse poço, que já foi uma das poucas fontes de água abastecendo a igreja e também escola. Com o tempo, foi desativada à medida que o saneamento ia chegando à cidade. Era um espaço que a população vinha, né, retirar a sua água. Ele é fechado com o Jerônimo Monteiro, que já começa a ter água encanada na cidade. Foi encontrado aqui dentro, então, o que a gente viu, o cofre, as pias de água benta, e ao redor do poço foram encontrados outros utilitários, né? Garrafas de vinho, garrafa de cerveja, vasos, tinteiros, adornos. Mas o palácio também é residência do governo e contempla gabinete, corredores que ligam às salas onde acontecem as solenidades, ambientes para reunião, jantares e também salão nobre. Tudo revestido em gesso, madeira, inclusive com lustres de bronze. Em outras salas podemos ver também detalhes de ouro, que vão desde o teto, passam pela parede e também estão presentes nos próprios móveis. Nós temos a visita histórica, é um roteiro, né? Roteiro de visitação dos salões, final de semana. O roteiro de visitação histórica durante a semana, de terça a sexta. E também temos as exposições temporárias. Já aqui, onde hoje é chamado Túmulo de Anchieta, existiu já o altar principal da igreja e continua preservado até hoje. A gente tem essas duas covas, né? Uma é do José de Anchieta, a outra é do seu amigo Gregório, também um padre jesuíta. Era pequenininha assim, porque eles eram enterrados de forma fetal. Essa lápide vem para ele também, tá? De Portugal. Demora um tempinho para chegar aqui, mas acaba ficando em sua homenagem. O Anchieta, ele foi retirado daqui já, tá? Isso ali por volta do século XVII. E aí vai ser levado a Portugal, a alçada dele. Boa parte vai ser perdida no naufrágio e aí o que resta vai para algumas cidades a qual ele ajudou a fundar. Vale a pena vir ao centro, sair um pouco da rotina, embarcar nessa jornada e conhecer um pouco da história do nosso estado, além de enriquecer a nossa bagagem cultural.
Muito lindo, né? Um espaço de grande riqueza histórica, cultural, são 7.000 metros quadrados. Se você de casa não conhece, vale a pena conhecer. As visitas acontecem de terça a domingo, de 9 da manhã às 5 da tarde. Se o grupo for de até 10 pessoas, não precisa agendar não. Mais que isso, é só ligar para o telefone 3636-1032 e programar a visitação. Agora a Bruna Maria tem um recado para a gente. O fim do mês chegou e o Capixaba Cap preparou a premiação favorita do Capixaba. Neste domingo tem 130 mil só no quarto prêmio. É isso mesmo, no próximo domingo tem 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio e 130 mil só no quarto prêmio, além de 10 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. Tudo por apenas R$5. Aponte o seu celular para esse QR Code aqui. Compre agora ou compre num ponto de revendas aí, pertinho de você. Lembre sempre de informar seu CPF e telefone quando for comprar seu título. É uma forma do Capixaba Cap te identificar mais rápido. Então presta atenção, tem 130 mil só no quarto prêmio do Capixaba Cap. Não perca tempo e garanta já o seu Capixaba Cap. Ao adquirir esse título, você pode contribuir com a Vitória Down. Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Já vamos chegando com os nossos caçadores de destino, porque hoje a gente vai conhecer esse Cristo Redentor, Bruna Maria. Mas é lá de Colatina, né? É, gente, tem Cristo Redentor em Colatina, sim, e tem muito mais história e tradição. A Princesinha do Norte, como é conhecida, né? E você sabe por quê desse nome, você sabe? Eu sei, porque eu editei a matéria, mas eu não vou contar agora. Não vamos dar spoiler não. Quem vai contar para os nossos amigos do TN1 são os nossos caçadores. Vamos conferir na reportagem. Caçadores de Destinos. Oferecimento ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Hotel Fazenda China Park. Lugar de gente feliz. Cindy Postos. Mais que combustíveis, os postos fazem parte da cidade. E Vê Comércio Espírito Santo, Sesc Senac. Boa tarde! Olá! Partiu estrada, Matheus! E os caçadores de destinos de hoje tá começando e estamos aqui preparados para o nosso próximo roteiro, né? E você sabe qual é o nosso destino? Nós iremos para Colatina! Você com essa roupa de frio aí, Colatina, tem certeza? Porque pelo menos a gente tá subindo sempre para as montanhas ultimamente, então já tô já preparado. Aguarda aí que você vai ver. Vai de roupa de frio pra Colatina, vai! Sério? Tem alguma coisa? Espera aí! Antes de seguir a estrada, tem que dar paradinha no posto aqui. Tá aí, Matheus, aproveita, né? E tira essa roupa de calor aí, porque a gente, afinal de contas, vai pra Colatina. Então, calibrar pneus, comer alguma coisa e partiu Colatina. Chegamos em Colatina! Estamos a cerca de 130 quilômetros de Vitória, 2 horas e pouco de viagem. Tá quente, né, Matheus? Gente, falaram que Colatina era quente, mas eu imaginei que era tanto, tá? Até que no inverno à noite é mais fresquinho, mas normalmente Colatina é conhecido por ser uma das cidades mais quentes, calientes do Espírito Santo. Colatina não tem mar, mas tem esse rio incrível. Estamos na beira-rio e aos fundos nós temos o quê? Ponte Florentino Avidos. Tradicional, tem outra ponte também que facilita o acesso à região noroeste do estado, mas a principal ponte que divide a cidade uma da outra é Florentino Avidos. E é um cartão postal da cidade, né? E você sabe por que o nome Colatina, Matheus? Não faço ideia. Foi em homenagem à dona Colatina, esposa do governador Muniz Freire. Isso foi em 1899. Colatina é conhecida carinhosamente como Princesa do Norte, em virtude do papel de destaque que ocupou na economia capixaba lá nos anos 50 e 60. E agora, em agosto, Colatina está completando 102 anos com muitos motivos para comemorar, já que Colatina está entre as melhores cidades do Espírito Santo para negócios. Nossa parada para almoço era um restaurante tradicional que é de 1962. E daqui a gente tem uma vista incrível de toda a cidade de Colatina, né? Da Ponte Florentino Avidos, do Rio Doce, do Cristo, que inclusive a gente vai subir, né?
Aqui o cardápio é bem variado. Começamos com casquinha de siri, depois um pirarucu. Gente, que delícia que estava isso. Eu adorei. Fechamos com petit gâteau da casa. Hora de conhecermos de perto o Cristo de Colatina. Então, estamos aqui no Cristo de Colatina, um dos pontos turísticos daqui. Tem 35 metros, Matheus. Muito lindo, né? E visual bacana daqui. É incrível, né? Olha só. Daqui a gente tem uma visão completa de Colatina e até os pontões capixabas, enfim. Vale a pena, tá? Colatina! Ai, que Cristo Redentor! Obrigado, Cristo! Cristo de braços abertos! Du hast nicht zu verlieren, nicht zu bereuen. Gente, mas é muito lindo esse visual aqui do Cristo, tá? Que a gente tem da cidade de Colatina. Olha essas ilhas ali. Que bacana no rio. Lindo, né? Visual aqui da cadeia de montanhas, né? Pontões capixabas que deve ser para lá, ó. Onde a gente estava, lá em Pancas. Ó, Ponte Florentina Vidos. Restaurante que a gente almoçou lá, que é tradicional, drink. A gente ficou no Ibis, que fica pra lá. Perto lá da Beira Rio. Bacana, gostei da experiência, viu? E a gente pode subir, fica bem próximo aqui, visual incrível. Eu, como sou aventureira, eu queria subir até o topo do topo do topo. Olha essas escadinhas que tem aqui, mas é proibido, não pode. Não aguento não, gente. Não aguento não. Hoje tá muito enjoado. Mas eu amo ele assim mesmo. Eu amo ele mesmo chato. Aqui, fala pessoal, nós vamos subir o Cristo Redentor agora, igual o Didi Mocó fez no Criança Esperança. Você vai querer ir lá no braço do Cristo? Vamos começar na cabeça. Fala que eles vão gravar pra todo mundo. A gente consegue. Vamos. Poxa vida, já temos a informação aqui. Tá proibido subir pelo Corpo de Bombeiros, questão de segurança. Mas disse que dava pra ir até o braço. Olha, que irado. Ai, que dó. O Cristo vai ficar aí agora. Gente, eu tô falando. Eu tô falando que hoje não tá dando pra aguentar esse menino. Matheus, você me fechou. Ai, gente, ó, eu dou conta não. Obrigada, tá? Maria Madalena. Obrigada. Passou frio em Colatina, Matheus? O calor humano que tem nessa cidade, hein? Gente, que passeio gostoso por Colatina. Muito, Passar né? frio por lá não tem como. Né? Não tem como. É bem quente, né, Matheus? Quente com força. Agora, mesmo perto do Rio, né? Por que será assim, gente? Pois é, mas é justamente o rio, né? Acho que é o vapor, o calor. Mas eu acho também, de tantas pessoas falarem que é quente, a gente já vai com o psicológico também, que o lugar onde é quente mesmo. É quente mesmo. Já quando eu trabalhei lá em Colatina, eu passei mal, fui parar no hospital, gente. De calor? Durante o trabalho, de tanto calor. Que era, entrava no carro com ar, saía. Mas tem muita coisa para visitar lá. É uma cidade né? muito próspera, né? Completando aí 102 anos de emancipação. Assim, é uma das cidades que é reconhecida como melhor região para se fazer negócios. Né? Legal. Rola dinheiro na cidade. Isso é bacana, né? Fora a vida noturna, né? Aí tem gente brincando, tipo, Lília, é desse jeito? Às vezes gente. Às vezes, Matheus... Tava vendo eu lá, amo de paixão. Matheus acordou com um virado lá. É o calor, gente. O calor deixa a gente estressado. Eu quero saber, pra gente finalizar, que o nosso tempo tá curto, o que vocês mais gostaram de Colatina? Da comida, né? Aquele restaurante incrível. Gente, eu amei o Pirarucu, lá na beira do rio, no restaurante, realmente. Delícia. Você tem mais do que a gastronomia, você tem um cenário incrível, de lá você vê tudo, vê o Cristo. Muito, muito bacana. E pro próximo, já tem um spoiler pra gente? Pode falar? Domingos Martins, né? Ai, que delícia. Nossa, do calor. Do calor. Né? Mas o bacana é que a gente vai mostrar realmente o centrinho de Domingos Martins. Legal. Né? Não é o entorno, é ali o centrinho, o que fazer no centrinho de Domingos Martins. Muito bom, então, ansiosos aguardando. Meninos, obrigada, tá? Obrigada Boas aventuras aí. Tchau, gente. Tchau. Gente, olha só, agora, intervalo rápido, meio-dia, 55 minutos, a gente já volta. Pela Série B, Botafogo de São Paulo e Chapecoense. A Chape abre o placar com Kaique aos 5 da primeira etapa. Nos acréscimos, ele mais uma vez faz o segundo da Chapecoense. No segundo tempo, o Botafogo de São Paulo desconta com Osman de canhota, mas ficou assim. Chapecoense 2, Botafogo 1. Agora eu quero saber, Gê, se o seu pedido de casamento foi assim, igual o que a gente vai mostrar. Roda aí nas imagens. Cadê?
Foi assim seu pedido de casamento? Não, foi na Itália, na Praça Navona, bem no chão. Não sei se eu teria coragem de voar assim, não. O meu também não foi assim, não. O meu foi bem mais tranquilinho. Mas olha só que legal, que lindo esse pedido de casamento na orla ali de Vila Velha. Pois é, Bruna, e olha só, esse casal, muito interessante, porque teve assim, faixa na areia, a gente tá vendo a faixa aí, e ela viu lá de cima, né, o Ricardo que fez o pedido, ela viu lá de cima e já aceitou numa boa, já falou, não, eu aceito. Será que não era o desespero pra descer, não? Tô brincando, Andréia, não. Pode ser. Então foram 7 anos de namoro, um dos sonhos do casal era realmente voar de parapente ou de paraquedas. Mas aí o Ricardo guardou isso daí, as 7 chaves, 7 anos, 7 chaves, para surpreender. Agora, eita surpresa, hein? Eita surpresa. Muito bom, que sejam muito felizes, pedido muito bacana, super criativo aí também, ó. Parabéns para os noivos agora, gente. 12h58. Tá na hora de encerrar o TN1, a gente fica por aqui. Lembrando que a terceira ponte vai ficar interditada hoje de 11h30 da noite até as 5 da manhã desta sexta-feira. A interdição é para finalizar as obras aí de ampliação do trecho dos carros e também da ciclovia. A previsão é que domingo tudo seja entregue aí, estamos na expectativa. Beijo para vocês, até amanhã. Tchau, até amanhã.